pouquinho alterado, realmente eu tô. Por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Porra, quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí. O que você faria se soubesse que iria ser preso apenas por expressar a sua opinião? Há 5 anos começou o inquérito das fake news, e com ele veio um impacto profundo sobre a política e a liberdade de expressão no Brasil. Designado sem sorteio, o ministro Alexandre de Moraes assumiu o controle de uma investigação que já mirou empresários políticos e usuários de redes sociais, sempre sob sigilo. Mas o que muitos conservadores enxergam é algo além da simples apuração de crimes, a perseguição política à direita e a restrição da liberdade de expressão. Dias Toffoli não explicou qual fato especificamente gerou essa investigação, porque o processo corre em sigilo, mas disse que notícias falsas e caluniosas atingem a honra e a segurança dos ministros. O relator vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Tenho dito sempre que não existe Estado democrático de direito. Não existe democracia sem um judiciário independente e sem uma imprensa livre. O inquérito, que tinha como propósito inicial investigar a propagação de fake news e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, acabou se expandindo para outras áreas, como o inquérito das milícias digitais. Críticos, especialmente dentro da direita, veem essas ações como parte de uma estratégia mais ampla para silenciar vozes conservadoras e impor um controle excessivo sobre o debate público. Inquérito das fake news é flagrantemente ilegal. Ele é repleto de vícios de origem, abuso de autoridade e violações à Constituição, às garantias fundamentais, ao devido processo legal e aos direitos humanos. Quem compactua, ou mesmo quem é conivente com esse inquérito, escancara publicamente o seu viés autoritário, porque só alguém que coloca suas preferências políticas acima do seu compromisso com os valores democráticos pode apoiar um ataque tão covarde à liberdade de expressão. A atuação de Moraes gerou polarização. Enquanto a esquerda o enxerga como defensor da democracia, uma boa parte da direita o considera o símbolo de um STF que busca sufocar qualquer crítica ou oposição. Casos como a prisão de Daniel Silveira, deputado bolsonarista condenado por suas críticas ao STF, são exemplos claros de como essa postura afeta diretamente os conservadores. Silveira gravou um vídeo criticando os ministros do Supremo e em poucas horas foi preso por ordem de Moraes. Nem o perdão presidencial de Bolsonaro conseguiu livrá-lo da condenação, o que reforçou para muitos a visão de um STF implacável em sua perseguição a adversários políticos. A censura de veículos de comunicação também é outro ponto de tensão. Em 2019, Moraes mandou censurar uma reportagem da Cruzoé e do site O Antagonista, que faziam menção ao ministro Dias Toffoli, ligando-o a escândalos de corrupção. Essa decisão foi posteriormente revogada, mas a marca do episódio permanece como um lembrete de como o Supremo pode, em momentos de pressão, controlar o que é ou não publicado. Outro ponto crítico é a falta de um prazo definido para o término do inquérito. 5 anos se passaram e não há sinais de que o fim está próximo. Essa indefinição contribui para a sensação de que o inquérito pode ser usado indefinidamente como uma ferramenta de controle e censura. O ministro Barroso chegou a afirmar que o 8 de janeiro reacendeu investigações que atrasaram o encerramento do inquérito, mas até hoje juristas questionam a duração e o alcance da apuração. Para a direita, figuras como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Bia Kicis foram alvos diretos dessas investigações, sendo acusados de propagação de desinformação. Muitos veem essas acusações como tentativas de intimidar e desarticular líderes que têm grande influência nas redes sociais e entre eleitores conservadores. Diante desse cenário, a pergunta que não quer calar é: até onde o STF vai para se proteger? E em que ponto essa autoproteção se torna uma ameaça à própria democracia que eles dizem defender? A direita brasileira está sendo silenciada em nome da proteção das instituições ou estamos presenciando um abuso de poder sem precedentes? Recentemente, até mesmo o The New York Times, um dos jornais mais influentes do mundo e que está longe de ser uma publicação conservadora, publicou uma extensa reportagem que trouxe à tona a pergunta: o Supremo Tribunal Federal está salvando ou ameaçando a democracia no Brasil?
O fato de um veículo como o The New York Times, que não se alinha com a direita e tem uma reputação global de ser uma referência jornalística, estar questionando o papel do STF é extremamente significativo. Para muitos, isso confirma o que diversos brasileiros conservadores vêm apontando há anos. As ações do Supremo em nome da defesa da democracia podem estar ultrapassando limites perigosos. Vamos à análise. O STF está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? A pergunta foi feita hoje em manchete pelo respeitado jornal americano The New York Times, que publicou extensa reportagem sobre a Corte Suprema Brasileira. Ela se tornou, segundo o jornal, a instituição mais poderosa no Brasil e uma das cortes supremas mais poderosas do mundo, afirma um especialista da Universidade de Chicago, consultado pelo mesmo jornal americano. Muita gente acha que esse poder do Supremo extrapolou e está tendo um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no país, prossegue esse mesmo especialista consultado pelo jornal. Trata-se do professor Tom Ginsburg, que estuda direito constitucional comparado. Com a ajuda de Elon Musk, prossegue o New York Times, a agressividade, a palavra do jornal, do STF ganhou atenção global. Boa parte da atenção que o próprio New York Times, um jornal que, vamos combinar, está longe de ser um jornal de tendência direitista. A maior parte da atenção que ele dedica ao STF é sob a perspectiva do preço que está cobrando a autodenominada Cruzada de Salvação da Democracia. Aspas. Alguém tem de ter o direito de cometer o último erro, aspas, declarou ao jornal o presidente do Judiciário do STF, Luiz Roberto Barroso. O jornal destacou o que considerou ações do Supremo contra órgãos de imprensa, mas também contra quem, segundo o jornal, criticava instituições como o próprio Supremo. E tentou ele mesmo, no texto da reportagem, o New York Times, responder à pergunta de se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia. A esquerda no Brasil acha que o Supremo salva, diz o New York Times. A direita acha que o Supremo é ele mesmo uma ameaça à democracia. Provavelmente os dois têm razão, concluiu o jornal. A conclusão do jornal, em minha opinião, ficou em cima do muro. Eles apresentam os fatos, os exemplos, mas não tomam uma posição firme. É como se eles estivessem com receio de dizer o que muitos de nós já sentimos, que o STF tem se tornado, sim, uma ameaça à liberdade de expressão e à democracia. Enquanto isso, conservadores, parlamentares e até mesmo cidadãos comuns continuam sendo alvos dessas investigações sem fim, sem transparência e com punições que parecem desproporcionais. Estamos vivendo uma perseguição política disfarçada de proteção à democracia? Deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que o STF está protegendo ou ameaçando a nossa liberdade e democracia? Eu já deixei claro o que penso, mas quero muito saber a sua opinião sobre isso tudo. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Precisamos manter o debate vivo e defender aquilo que acreditamos. Juntos, vamos continuar lutando pela nossa liberdade e pelos nossos direitos.